e colocar para gravar, para depois disponibilizar, então, a gravação ali para vocês, né? Eu inverti um pouquinho o cronograma da disciplina, porque hoje seria uma aula com a professora Denise, falando assim de tipos de cultura de células, né? Desde linhagens imortalizadas, compradas ou adquiridas, né, em parceria com outros laboratórios, enfim, que exige um cuidado específico de manutenção, né, até culturas que nós chamamos de culturas primárias, né, que são culturas em que o próprio pesquisador ou a própria equipe retira de um tecido específico uma amostra para conseguir expandir, para conseguir cultivar um grupo de células daquela origem. Ela ia dar uma introdução sobre isso, né? E aí essa aula de hoje é uma aula sobre culturas primárias, tá? Porque na semana que vem eu tenho um compromisso, então eu inverti com ela, mas não vai ter prejuízo nenhum, né? Eu vou mostrar para vocês, então, hoje, algumas estratégias de obtenção de cultura primária, e a cultura primária, ela sempre vai ter esse objetivo de eu retirar de um indivíduo, de um grupo de indivíduo, um conjunto de células do meu interesse, para entender o comportamento da patologia, para entender o comportamento daquele grupo de células, para testar um fármaco, para testar níveis de toxicidade de um determinado insumo, mecanismo, enfim. Então, vai muito do objetivo. As culturas primárias acabam apresentando comportamentos bastante distintos, né? Nós temos culturas primárias que sobrevivem por um longo período de tempo na cultura, mas também temos algumas que tu tem que fazer a tua programação temporal, no sentido de eu só vou usar aquilo que eu consegui coletar e que eu consegui separar. Elas não vão se comportar com mecanismo de proliferação, com mecanismo de aumento da densidade populacional. Então, varia muito, né, de tecido para tecido. E eu fiz, novamente, um resumo geral desses processos com base em realidades hoje que a instituição tem, né? Existem outros tipos de culturas primárias, outras formas de coletar, outras formas de expandir, mas eu trouxe assim algo que realmente é real, algo que realmente a gente tem de rotina, ou pelo menos já passou por isso em um determinado momento, tá? Deixa eu compartilhar aqui, aliás, botar aqui a projeção, que daí joga para lá, e aí a gente bota a câmera para cá, para ficar com o microfone mais pertinho, assim, e nós vamos tocando aqui, Paulinha, a nossa aula. Muito bem. Então, assim, a cultura primária, isso que eu comecei ali a falar para vocês, ela obviamente não precisa ser obtida apenas de tecidos animais, pode ser uma cultura primária vegetal, por exemplo, muitos laboratórios têm interesse nisso, e às vezes a gente acha que não, a gente acha que daqui a pouco o nível de relevância não é tão grande, mas assim, existe um apelo muito forte acadêmico, né, em relação à cultura de células vegetais, né, porque testes, pesticidas, agrotóxicos e etc., e tudo parte da mesma ideia, da mesma premissa, né, que é ter um cultivo diretamente, né, relacionado a um tecido de origem, né, oferecendo aquilo que a gente viu na aula passada, condições adequadas, suporte, e por aí vai, né? O que uma cultura primária tem de diferente, né, na verdade? Obviamente, a gente está falando de um tecido, e esse tecido ele é multicelularizado, inclusive em relação à forma e função, né? Mas eu tenho algumas células-alvo que eu posso selecionar de cada um desses tecidos. Então, normalmente, eu vou ter uma característica muito similar ao tecido de origem, né? Eu tenho a probabilidade de fazer ela crescer em cultura, mas com tempos e períodos determinados, diferente das linhagens, né? Que as linhagens recebem uma transfecção gênica em que elas começam
A cada nova divisão celular, ela transcreve junto a telomerase e essa célula não envelhece no cultivo celular. A cultura primária não, a cada divisão celular é uma perda, né, da extremidade cromossômica até que alcance uma região importante, codificante, principalmente daquele genoma, e a célula ela entra em processo de apoptose. Né? Essa estimativa é variável, como falei, depende do tipo do comportamento dessas células, e, obviamente, eu tenho um tempo finito para manter isso em cultura. E aí, só uma figurinha mostrando o que seria uma representação desse processo. Mas aí a gente tem depois, assim, mais especificado. O que é legal, na verdade, que eu gosto de mostrar, é o seguinte: quando tu tem isso no teu laboratório, cultura primária, né? Pensando assim, ó, eu pego um pedaço de pele de um paciente que está passando pelo procedimento cirúrgico e que tem uma pele sobressalente e levo isso para o meu laboratório, né? Em parceria aí com nós, por exemplo, nossos controles todos são em parceria com o serviço de cirurgia plástica, né? Então, o paciente faz uma cirurgia de abdominoplastia, ele doa um pedaço dessa pele e essa pele serve como controle. Posso tentar obter célula mesenquimal do tecido adiposo, porque vem uma parte junto, né? Uma parte de tecido adiposo junto com aquela biópsia, mas também uma cultura primária de fibroblasto de pele. Se eu tenho isso no meu laboratório, eu abro um leque muito legal de várias possibilidades de investigação, né? Eu coloquei aqui algumas possibilidades, né? Eu posso trabalhar com processos de comportamento como migração celular, eu posso trabalhar com níveis de toxicidade, botei o MTT como um exemplo, né? Que é um teste de citotoxicidade celular baseado na capacidade que a mitocôndria tem de metabolizar, né, um sal que tu coloca nas suas células para ver qual que é o comportamento dessa célula e ver se ela já tem algum comprometimento em relação à sua viabilidade. Eu posso pensar em ensaios de adesão celular, por exemplo, eu quero ver o comportamento em relação à adesão numa superfície, estou testando um novo material, testando um biomaterial, quero ver se a célula se comporta bem, né? Posso trabalhar com diferenciação, caso essa minha cultura primária seja, por exemplo, de uma célula precursora, uma célula troncomesenquimal, uma célula embrionária, né? Posso trabalhar com mecanismos de reprogramação celular, né? Botei a IPS, que na verdade são sinônimos, né? A IPS é fruto de uma reprogramação, mas hoje ainda tem uma tecnologia chamada CAR-T-cell, que são a geração de linfócitos T, que são retirados de um paciente, quiméricos, que acabam transcrevendo e acoplando, né, um receptor de superfície que reconhece o antígeno tumoral. Né? Então, são células que são ensinadas a destruir um determinado tumor. Tudo isso com base em reprogramação celular. IPS, a gente vai ter uma aula só de IPS, que é a geração de modelos celulares ou a geração de células-tronco para a terapia, né? Mas a IPS surgiu em 2006, 2007, 2006 em fibroblastos de camundongos, 2007 fibroblastos humanos, com a ideia, o pesquisador traumatologista de formação, a ideia dele é gerar célula-tronco para tratar os seus pacientes, né? Mas se tornou um negócio tão interessante, tão maior do que isso, que hoje é um grande modelo celular para testes de novos fármacos, testes de comportamento em nível celular, mas pensando em tu ter uma amostra diretamente daquele teu paciente, né? Super personalizado, super de precisão, realmente. Né? Não é por nada que foi laureado com o Nobel de Medicina e Fisiologia em 2012, né? 6 anos depois da primeira publicação na Cell. Né? Eu vou mostrar assim, alguns exemplos aqui na aula para vocês, que, como eu falei, corriqueiramente a gente já está mais ambientalizado, tá? Então, a primeira cultura é uma cultura bem legal, né? Que é uma cultura de fibroblasto de pele. É a maior quantidade, na verdade, de células que eu vou conseguir obter a partir de uma biópsia de pele são os fibroblastos. Eles têm um comportamento aderente muito interessante. E esse comportamento aderente permite com que a seleção destas células seja uma seleção, vou usar o termo meio darwiniano, mas que não deixa de estar certo, natural, né? Então, quem aderir vai sobreviver, né? Então, fixei um grupo específico de células. E é o que acontece mais ou menos aqui. Então, como é que a gente faz isso? Preciso de um pequeno fragmento de pele,
Como falei, normalmente, o legal desses processos, pessoal, é o seguinte, é a gente tentar trabalhar com sobras, né? Por exemplo, assim, o, o, o modelo da Paula, por exemplo, a doença que ela vai trabalhar, ok, é uma doença que, se o paciente for um paciente cirúrgico, um paciente que é encaminhado à cirurgia, muito legal tu programar isso para este momento, né? Porque o paciente vai estar anestesiado, ele vai estar em campo, existe um facilitador em relação à obtenção daquele tecido, né? Se não há essa possibilidade, existem ferramentas, uns punchzinhos, né, que são utilizados para fazer uma coleta de um pequeno fragmento de pele. Mas a pele precisa vir bem completa, né, com todas as camadas, e ela é levada para o laboratório, né? Então, quando nos modelos que a gente já trabalhou com os pacientes com displasia cortical focal, né, a gente aproveitava o momento da cirurgia para pegar um pedacinho da incisão cirúrgica, né, da cabeça do paciente que estava sendo operado, né, para retirar aqueles focos hepatogênicos, né, corticais, e a gente conseguia aproveitar sem prejudicar o cirurgião, sem prejudicar a cicatriz, nada disso. É um pequeno filetezinho de pele já é o suficiente, né? E essa pele é colocada em cultura, né? Como é que a gente coloca em cultura? A gente coloca ela com uma face dérmica voltada para baixo da placa. A gente prepara uma placa, isso aqui é uma placa de Petri de 120. A gente faz umas ranhuras nessa placa, coloca a pele voltada, com uma face voltada para baixo, limpa ela primeiro, tira o tecido adiposo, né? E coloca ela assim, com todos os pedacinhos aqui, né? Distribuídos, com uma distância razoável, não existe um cálculo ou um número para isso, e esse material vai para aquele equipamento que a gente viu na aula passada, que é uma incubadora de CO2, com um meio de cultura adequado, e vai ficar lá, né? Vai ficar lá crescendo, né? O que a gente vai ver, pessoal? Isso aqui é uma captura de imagem no microscópio, isso aqui é uma captura de aproximadamente 200 vezes, um objetivo é de 20, tá? Essa parte escura aqui, na parte inferior, direita, né, bem aqui, meia bandeira, assim, isso aqui é um pedaço de pele, porque não está translúcido, a luz não consegue passar por ela, microscópio invertido, né? Isso aqui, esses riscos, são as ranhuras que nós mesmos produzimos na placa com uma lâmina de bisturi. E aqui, logo depois da pele, nos primeiros quadradinhos, a gente começa a ver que eu já tenho algumas células aderidas e algumas células querendo se proliferar. Aqui, elas estão saindo do tecido, né, e partindo para usar a placa de cultura como substrato, né? Isso aqui, essa captura de imagem, é uma captura de imagem de aproximadamente 10 dias pós o início do cultivo, né? Ali, claro, botei pele, né? E olha como a coisa vai evoluindo, né? Aqui aproximadamente 15 dias, lá a pele está lá em cima, e aqui já começam a enxergar os fibroblastos, né, aderindo na placa e já começando, então, a sua estratégia de sobrevivência agora fora daquele tecido, né? E como eu disse, naturalmente eu vou conseguindo selecionar esse material, né? Inicialmente, vamos abrir mais uma figura aqui. Aqui, quando a gente olha a ponta, né, de uma ranhura, às vezes a ranhura acaba sendo algo prejudicial, tá? Elas conseguem sair. Às vezes, quando a ranhura está em formato de quadradinho, como aqui na figura 1, é complicado porque tu pode ter micropopulações muito densas, né, e que sinalizam já sinais apoptóticos, porque finalizou o seu ciclo de contato célula-célula, então tem que ter um cuidado bem interessante nesse primeiro cultivo. E aqui elas começam a partir mesmo, e aí começa a tomar conta da placa, certo? A morfologia ainda é bastante heterogênea, né? Mas depois, aqui já é uma figura na segunda passagem, depois que eu já retiro esse material daqui, eu tenho uma cultura primária de fibroblastos muito homogênea, um comportamento teoricamente conhecido, um nível de divisão celular conhecido para fibroblastos, e é claro que com algumas pequenas variações. Idade do paciente vai influenciar, comorbidade do paciente pode influenciar, se essa minha cultura está realmente livre de contaminantes intracelulares, como micoplasma, por exemplo,
Então, tudo isso eu preciso também observar no meu material. Se eu for pensar em trabalhar essas células em nível de reprogramação, por exemplo, cuidado redobrado com a triagem para contaminantes, o micoplasma, que é um contaminante que eu não enxergo ele na cultura, ele não muda o pH do meio, mas ele muda o comportamento das células. E se eu tenho interesse em reprogramar, eu tenho que ter atividade plena dessas minhas células. Porque no momento que eu faço a transfecção, se a célula não está se dividindo como deveria, eu vou perder aqueles meus vetores e eu não vou conseguir reprogramar as minhas células. Certo? E aqui eu botei para vocês, assim, só para a gente ter uma ideia, claro, de forma também bem simplificada, como é que se faz isso, né? Tipo, um protocolo, como é que a gente obtém esse tipo de cultura, né? Então, pego a pele, retiro a zona glandular e o tecido adiposo dessa pele, eu tenho que dar uma limpadinha na face inferior, com uma lâmina de bisturi mesmo, ou com uma tesourinha bem pequenininha, faço pequenos fragmentos, né? Faço a ranhura na minha placa de cultura e coloco a face dérmica voltada para baixo, né? Normalmente, a gente precisa suplementar aquele meio DMEM, conhecido na aula passada, com um fator de crescimento de fibroblasto. Esse fator é comprado, né? Tu compra ele liofilizado, ele vem puro, e tu coloca um volume de fator de crescimento relativo à necessidade do teu experimento. Normalmente, 20 nanogramas é um volume interessante e que as células acabam aceitando e se comportando bem, né? E é um tipo de cultivo aderente, é um tipo de cultivo de célula que vai grudar realmente na placa. E aqui eu coloquei uma possibilidade de aplicações, né? Então, são distintas, né? Modelos celulares, ensaios de adesão, ensaio de migração, toxicidade, né? Exposição a agentes, reprogramação em 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Então, realmente, é uma ótima bateria de testes, né? Quando tem uma cultura assim estabelecida. É uma cultura relativamente fácil, né? Claro que há, às vezes, processos inexplicáveis no laboratório, não deu, não pegou, não funcionou e etc. Mas relativamente é uma cultura que vai bem, né? Uma cultura que a gente consegue. Então, caso haja necessidade de coleta, é bom sempre pecar para mais, né? Daqui a pouco, assim, um fragmento que a gente possa dividi-lo em 2 steps, né? Nem que sejam simultâneos, mas em 2 placas diferentes, de repente 2 estufas diferentes, porque às vezes a raridade da nossa amostra, o nível de raridade da nossa amostra é diretamente proporcional com a tragédia que vai acontecer caso tu perca o teu processo. Né? Então, dá para se pensar também em algumas estratégias assim, certo? Eu vou colocar uns artigos do grupo mostrando o que nós já publicamos com essas metodologias, tá? Mas vou passar bem rapidinho. Esse aqui é um artigo que mostrou a expressão de genes relacionados à pluripotência, né? Num sistema de cultivo direto de fibroblasto, mas aqui de fibroblasto de linhagem, de NIH3T3, com uma cultura, né, com uma monocamada de célula mononuclear de sangue de cordão umbilical. Então, um mini modelo, né, mostrando que pode ocorrer uma reprogramação de células já comprometidas com a presença de uma célula indiferenciada no mesmo ambiente, compartilhando o mesmo ambiente. Né? Então, aqui a gente mostrou a expressão de um gene que é o KLF4, que é um gene que está relacionado à indiferenciação celular. Então, os fibroblastos diferenciados em contato com as células de sangue de cordão umbilical passaram a expressar um gene que já não expressavam mais. Não é uma reprogramação como os fatores de Yamanaka, obviamente, mas é um sinal bem interessante. E essas células foram capazes também de apresentarem marcadores de diferenciação mesodérmica, que é uma característica desse alotronco mesenquimal, né? Então, o fibroblasto acaba também se comportando como semelhantemente a uma célula mesenquimal quando ele entra em contato com uma célula indiferenciada. Né? E quando a gente coloca eles pós-exposição, pós-cultivo, para neurodiferenciar, também a gente acaba enxergando marcadores de células neuronais. Né? Esse aqui é um marcador que é um conjunto
é o Fluoropan. Ele tem marcador NeuN, beta-tubulina, neurofilamento H e... não vou lembrar o quarto, que marca toda a polarização, né? Então, ele não distingue por cores, mas ele diz isso aqui, expressa marcadores neuronais, né? E as células acabam expressando isso, né? Qual que é o recado desse artigo? O recado desse artigo é o seguinte, in vitro, a gente tentou mostrar que lá num sítio de lesão de um paciente, por exemplo, tem uma lesão cerebral, um acidente vascular cerebral, que recebe um transplante de célula-tronco, via sistêmica, né? Além de todos os fatores parácrinos relacionados àquela a nova neurogênese, uma neurogênese que vai acontecer naquele cérebro para promover uma recuperação, um dos mecanismos pode ser que seja a presença da célula precursora em contato com uma célula adulta já diferenciada, uma reprogramação endógena e um possível suporte de recuperação tecidual, né? A gente tentou mostrar, claro, de uma forma muito simplista, que esse processo pode acontecer também, né, nesse sítio de lesão, tá? E aqui é uma outra etapa desse mesmo trabalho, porém com uma polidez maior. A gente pegou cultura primária de fibroblasto, não linhagem, e cultura e fração mononuclear de sangue de cordão umbilical. Só que nós focamos aqui, na verdade, em biologia molecular, em genes associados ao controle de ciclo celular. Por quê? Porque in vitro, quanto maior o potencial de divisão celular, maior a juventude dessas células. É uma relação que se tem. Uma célula jovem em cultura se divide de forma rápida. Uma célula velha se divide de forma mais lenta, ou num espectro mais lento, né? Numa velocidade menor. Então, é isso que acontece. O que a gente mostrou? A gente olhou 2 genes que são genes, na verdade, de controle negativo de ciclo celular. Então, o aumento da expressão desses genes confere um bloqueio, né, nas etapas de preparo das células para a divisão celular. E a gente conseguiu mostrar que tanto o cultivo direto quanto o cultivo mediado por um inserto, em que o compartilhamento é apenas de fatores secretados naquele ambiente de cultivo e não diretamente célula a célula, né? Então, eu não preciso ter um contato célula a célula, simplesmente eu tenho um fator parácrino diluído naquele meu meio de cultura, mediado por um inserto, faz com que a célula se comporte de uma maneira a expressar menos um gene, ou 2, nesse caso, de controle de ciclo celular. Então, teoricamente, mas mais uma vez de uma maneira muito simplificada, nós tentamos mostrar que a presença de uma célula precursora em contato com uma célula adulta, diretamente ou indiretamente, faz com que essa célula se comporte de forma semelhante ou de forma mais assemelhada, melhor, a uma célula precursora, com um nível de controle de ciclo celular elevado, mantendo a célula com uma atividade mitótica maior, o que é uma característica de juventude celular, né? Por que essa nossa hipótese não é tão fortalecida? Porque, às vezes, nós temos algumas dificuldades no laboratório, né? Nós enxergamos somente uma via, né? O ideal de um experimento como esse é tu olhar de forma plenamente invertida, né? Olhar o outro lado da moeda e tentar promover um fenótipo diferente ao esperado, trabalhando com o achado que você teve no seu primeiro experimento. E aí sim tu comprova isso, né? Depois nas IPS eu vou mostrar para vocês qual a fragilidade dos nossos trabalhos, que sou réu, confesso, visto a não investigação mais profunda em relação à mudança do comportamento celular mediado por aquilo que a gente observou na expressão gênica, por exemplo, no comportamento, né? Então, peraí, eu tenho que ver se isso realmente faz parte desse processo. Mas são artigos que mostram, pelo menos indicam, né, alguns caminhos aí que são interessantes. Certo? Eu vou mostrar alguns trabalhos, tá?
que usaram cultura primária de fibroblasto. Esses aqui não foram publicados, por isso que eu botei assim só como uma dissertação de mestrado, esse paper não foi publicado. Essa pesquisadora se chama Patrícia, ela fez o mestrado dela aqui no laboratório de... como que é? Biologia do... Não é NASA, né? Como que é o negócio ali? Na microgravidade, mas tem toda uma conexão com espacial e etc, etc. Mas eles tinham um simulador de microgravidade, que é esse equipamento aqui, na verdade. Então, a ideia do trabalho da Patrícia era o quê? Pegar um fibroblasto todo com um aspecto morfológico ruim, induzido pela um número muito acentuado de passagens, um número muito acentuado de divisão celular, colocar ele num ambiente simulado de microgravidade e observar esse fibroblasto para ver se ele se regenera ou se ele se torna mais jovem a partir dessa exposição, né? A ideia seria muito interessante, pensando na terapia celular, que tu vai pegar uma célula diferenciada de um paciente, um fibroblasto de um indivíduo de 70 anos de idade, passar por um procedimento como esse, de microgravidade, e gerar simplesmente uma cultura de células mais jovens, né, para a terapêutica, para a terapia celular. E fora que poderia abrir possibilidades aí também para medicina estética, que tem um apelo interessante, um apelo bastante grande também na área médica, né? Morfologicamente, os achados são muito interessantes. Então, realmente, depois que eles rodam no clinostato, o nome desse equipamento é clinostato, ele faz rotação em dois diferentes eixos, ele deixa a célula desorientada, e essa desorientação, pelo cálculo de engenharia, é uma simulação a um ambiente com microgravidade, não é a ausência de gravidade, né? E as células passam a ter um fenótipo, uma morfologia bem distinta, bem diferente da inicial, né? Com uma cara meio de fibroblasto novo mesmo, né? Mas o que aconteceu? Nós pegamos ensaios de population doubling e o comportamento celular não muda, né? Então, as células não se comportam de forma diferente depois que passam pela microgravidade. E observamos também a expressão de P16 e P27. P27 não muda o perfil de expressão gênica. E o P16, que é aquele gene de controle negativo de ciclo celular, tem um aumento na expressão após a exposição do clinostato. Totalmente oposto ao que se imaginava deste processo, né? Então, esse mestrado não foi orientado por mim, eu só auxiliei a pesquisadora nos experimentos, então ele ficou meio que engavetado e o pessoal acabou não levando adiante essas questões. Mas é muito interessante, visto que a ideia de tu fazer uma micromanipulação celular para preparar um material para os indivíduos que já estão velhos, por exemplo, né? Então, uma terapêutica autóloga, uma terapia autóloga reprogramada sem manipulação genética, reprogramada simplesmente pela exposição de um ambiente que promove isso, né? A ideia partiu de que algumas sementes que não germinam mais são enviadas para a estratosfera e quando retornam, acabam germinando, né? Então, desperta algum processo molecular, a falta de gravidade, daí zero, claro, desperta algum mecanismo molecular que faz com que isso se germine de novo. Com peixes também, tinha um professor aqui na PUC que trabalhava com tilápias e ambiente de gravidade zero, daí com um outro sistema, que mostrava que a desova era muito maior, né, ou era muito melhor quando esse material passava por um ambiente de microgravidade manipulada, ou gravidade zero manipulada. Então, é um grande mistério, aí, como muitas coisas nos processos, mas o fibroblasto aí se permite esse tipo de experimentação. Aqui eu botei um exemplo de um trabalho que uma pós-doc, que era do laboratório, a Zacher fazia. A ideia era trabalhar assim, com uma cultura de fibroblastos, né?
de ratos, né? É um modelo, ela trabalhava com um modelo experimental de epilepsia. Então, assim, os ratos idosos e os ratos jovens, né? O comportamento doentes, epiléticos e não doentes, né? Então, divididos nos grupos, né? Então, um jovem saudável, um rato jovem saudável, um rato jovem epilético, um rato velho saudável e um rato velho epilético. Qual que é o comportamento desses fibroblastos, né? A ideia era trabalhar com esse processo. Então, a gente tem um banco lá no ICER, que esse material está armazenado, né? Então, nós coletamos no momento em que esses animais eram usados na experimentação corrente do trabalho que ela conduzia, um pedacinho de pele ia para o laboratório e a gente fazia expansão desses fibroblastos para depois trabalhar um pareamento em relação a esse comportamento, porque eles podem nos dizer muito, os fibroblastos podem nos dizer muito, o fibroblasto pode te abrir uma porta, pode abrir uma possibilidade. Então, isso que é interessante, olhar ele desta forma. Então, isso aqui também é um trabalho que a gente acabou não levando à frente, mas está lá ainda. Eu acredito que, de repente, a Zacher não está mais no laboratório, mas, enfim, um aluno aí que assume os trabalhos dela vai tocar isso em um determinado momento, né? E tu pensa que in vitro tu tens também uma possibilidade de investigação muito grande. Tu pode investigar, como falei lá naquele quadro inicial, coloridinho, né? Comportamento, migração, adesão, expressão gênica, como que, né? Qual que é a resposta disso, enfim, tanto por um estímulo quanto de forma natural, como nesse caso aqui, né? Que simplesmente observar isso já seria um trabalho bastante interessante, né? Eu vou mostrar aqui só o nosso paper da reprogramação e geração de IPS a partir de fibroblasto de pele de pacientes com displasia cortical, porque depois, quando for falar sobre IPS, eu vou mostrar os artigos que a gente acabou tendo dados mais robustos e comportamentais em nível celular, né? Mas para ver como o fibroblasto é importante, né? Esses aqui são pacientes que vão para a cirurgia da epilepsia e nós conseguimos aproveitar um pedacinho da pele desse paciente, né, além de outras amostras que a gente consegue pegar, né? A ideia é pegar uma amostra de sangue, a ideia é pegar uma amostra do tecido cerebral doente, desses indivíduos também. Então, quando a gente pegou a amostra desses pacientes, as amostras iniciais, nós fizemos a cultura primária de fibroblastos e, posteriormente, a transfecção e a geração de célula-tronco pluripotente induzida desses indivíduos, né? Esse paper é um paper que a gente colocou assim para firmar o pé, né? Então, olha, quem vai trabalhar com IPS e malformações corticais somos nós, né? No momento em que as IPS estavam em grande ascensão, né? Na academia. Aqui, essa figura inferior direita, né, mostra os clones sendo gerados, né, bem inicialmente na figura A, um clone bem pequenininho, figura B ele já é maior, ainda com fibroblastos aqui ao entorno, aqui na figura C ele já com um tamanho bastante interessante, mas ainda com alguns fibroblastos da reprogramação inicial, e aqui na figura D, somente o clone, né, uma célula exatamente com o mesmo comportamento e o mesmo fenótipo de uma célula obtida da massa celular interna do blastocisto. E aqui, essa figura colorida superior é a caracterização mínima, né, que a gente tem que ter com anticorpos que reagem contra algumas proteínas que são transcritas e traduzidas somente no período embrionário. Então, essa célula precisa se comportar como tal, né? Nós fizemos uma análise de comportamento, né, de AKT e mTOR fosforilado e não fosforilado no cérebro desses indivíduos, mostrando que, naturalmente, tu já recebe amostras com grandes diferenças em relação à via sinalização, imagina a expressão gênica, né? Então, isso aqui, essas amostras depois nos serviram muito, né, para estudar o comportamento dessas células durante a diferenciação, durante a neurodiferenciação. Então, geramos células embrionárias de um indivíduo doente, adulto, né, e conseguimos então, trazer isso, né, trazer essas células para um ambiente embrionário novamente para estudar
daquela matriz até a formação de um neurônio, onde eu posso ter possíveis marcadores e onde isso acontece, se é que acontece nesse momento. Se é que a displasia cortical não é um resultado de uma exposição intraútero, né, desconhecida muitas vezes pela gestante, e que pode ocasionar uma malformação como essa. Então, ferramentas de estudo com base nos fibroblastos. Certo? Das IPS, a gente ainda pode gerar, esse artigo não é nosso, tá? Organoides, né? Organoides. Os organoides também são formas de a gente mimetizar os processos de formação dos tecidos e também de comportamento dos tecidos. Então, a partir daquela cultura que nós chamamos de 2D, de monocamada, eu posso gerar uma cultura tridimensional, né, com diferentes camadas, né, já com pseudo ou vascularizações rudimentares, né, e com isso estudar comportamento em relação à formação de um pseudotecido. Existem organóides de diversas ordens, né? Aqui é um organóide cerebral, eu acredito, né? Ele vai precisar de um bioreator para fazer isso, então a partir de uma monocamada, eu tenho que fazer com que essas células se agreguem, mas não se mantenham aderidas, e eu preciso fazer com que haja uma perfusão desse conteúdo, desse meio de cultura, e para isso eu tenho que usar um bioreator como esse, ou microbioreatores que são acoplados às placas de cultura, né? E aí eu consigo gerar estruturas com camadas inclusive muito semelhantes às camadas corticais, né? Pensando num mini cérebro, por exemplo. Então são os mini órgãos, né? E existem organoides aí para diversos órgãos. Basta tu direcionar a tua diferenciação. Oi? Alguém está ouvindo o professor aqui? Vocês não estão me ouvindo? Ué? Eu estou escutando. Estão escutando? Aqui, ó. Sim. Ah, beleza. Qualquer coisa, só prende o grito aí. Tu não está ouvindo, Vinícius? Alô? Vinícius, está nos ouvindo? Eu acho que o Vinícius não está ouvindo. Deixa eu chamar ele aqui no chat. Sim, é. Eu acho que de repente ele está com um probleminha no áudio. Ele está com a mão para cima, né, coitado? Bom, vou seguindo então. E organoides. Muito bem. Qualquer coisa vocês nos chamem aí. Então, são possibilidades, né, de estudos e de observação de ambientes tridimensionais, né, com já se livrando um pouco daquela limitação da monocamada. Né? Então, aqui a gente já tem mais de uma camada. Para o estudo de doenças do
cérebro é um negócio muito mais legal, né? Muito mais próximo a uma realidade, né? Mas é bem trabalhoso, né? Nós não conseguimos ainda no nosso laboratório desenvolver essa metodologia. Teve uma doutoranda que fez o sanduíche em Michigan, que trouxe a técnica, mas acabou que ela formou e não conseguiu implementar no nosso laboratório. Mas até hoje a gente não conseguiu. E aqui eu acho que ela é fisiologia, né? Ela não? Será que não é? No cantinho aqui. Deve ser, né? É. Então isso tudo é muito legal também, né? Porque pode trabalhar isso como um tecido. Pode fazer histologia, pode fazer registro, né? Então é bem diferente. Já tem uma ideia muito mais ampla, né? Do teu modelo, do teu processo, né? Bom, outra célula que teoricamente é bem factível, né? É a gente obter uma cultura primária de célula-tronco mesenquimal. Daí eu botei aqui de medula óssea ou de cordão, né? Que são muito semelhantes. O que vai mudar é o processo de preparo dessa amostra, né? O preparo do início, né? Porque depois a célula vai se comportar de uma forma muito similar, né? Aqui a figurinha mostra uma punção de uma medula óssea de um paciente, né? Também, normalmente, quando a gente trabalha ou trabalhou no laboratório com célula-tronco mesenquimal humana, foi um material que foi assim utilizado a partir de um outro projeto que contemplava a punção para terapêutica. Essa foto aqui é uma foto do ensaio clínico que trabalhou com célula mononuclear de medula óssea num tratamento de epilepsia do lobo temporal, transplante autólogo. Né? E aqui um cordão umbilical, a pessoa funcionando, né, os vasos, as duas artérias e a veia do cordão umbilical, que é um tecido em que eu tenho uma quantidade de célula-tronco também bastante interessante. Né? Tem uma explicação biológica para isso. Né? As células-tronco não são formadas na medula óssea, são formadas no baço, no fígado, e migram, né, durante a formação daquele bebê, né, e reconhecem a medula óssea como sítio de implementação. Então, no momento do nascimento, existe uma quantidade de célula que ainda não chegou na medula óssea, que está migrando, e que tu pegar esse material, um material extremamente interessante. Um dos pontos que eu acho super positivos do sangue de cordão umbilical é a idade desse tecido. Né? Esse tecido, ele tem no máximo 42 semanas de existência, né? Então, é uma célula muito jovem, uma célula muito boa, muito preparada. Né? A medula óssea, bom, mesmo que seja uma célula que tem um nível de indiferenciação bem importante, né? Tu já tens aí um histórico de vida desse indivíduo, né? Dependente da idade dele, né? E o sangue de cordão já é um sangue bem jovem, bem interessante, né? Por isso que é um bom apelo aí para algumas terapêuticas tu trabalhar com sangue de cordão umbilical, certo? A metodologia vai ser muito semelhante. Primeiro eu preciso eliminar, na verdade, grandes coágulos, né, ou espículas ósseas, né, se for uma punção de medula, e isso eu vou fazer peneirando esse material de forma bem simples, né, para reter os coágulos maiores, certo? Ainda não é um filtro, na verdade, para quando a gente vai fazer uma aplicação, por exemplo, como a terapêutica via cateterismo, né? Depois eu preciso separar, eu tenho que a população celular coletada por essas duas metodologias é uma população em que as minhas células de interesse são a menor quantidade que eu tenho nesse processo, né? Eu balizo aí 1% de célula-tronco hematopoética e 0,1% de célula-tronco mesenquimal, de uma punção toda, numa proporção. Então, eu tenho que eliminar células que não são de interesse, porque senão vou transplantar um volume no meu paciente ou no meu modelo experimental e a quantidade de célula-tronco vai ser muito pequena. Então, eu faço uma separação, eu elimino hemácia e elimino granulócito e fico com a fração que nós chamamos de mononuclear, ou linfomononuclear, porque vai vir linfócito também, inevitavelmente. Isso eu faço nessa figurinha aqui, inferior direita, né? Em uma mão o pesquisador está segurando um tubo, e esse tubo ele já tem um gel, que é o Stopac, que é o Ficol. Ele vai depositar o sangue na bordinha desse frasco e fazer com que o material
tenha duas fases. Aqui já é pós-centrifugação, tá? O material vai ter, embaixo vai ficar uma fase de gel, de ficol, e em cima vai ficar todo aquele sangue depositado. Depois da centrifugação, nós vamos conseguir separar essas frações. Lá embaixo do tubo, eu tenho um botão de hemácia, um botão bem vermelhão, né? Se a gente observar, logo acima desse botão vai ter uma pequena camadinha de célula branca, que são os granulócitos, porque esse ficol aqui permite a passagem de granulócitos. Aqui eu tenho o ficol, eu tenho o gel, essa parte mais translúcida, e aqui em cima eu tenho o plasma diluído em meio de cultura. Lá está o meio de cultura RPMI, certo? As minhas células vão estar na interface entre o ficol e o plasma, e eu tenho que entrar então com uma pipeta e fazer a coleta dessa fração linfomononuclear. E aí eu estou fazendo uma obtenção de célula-tronco a partir desses dois tecidos, certo? E isso vai para a cultura, né? Se for, no caso, para a expansão. Aqui agora eu tenho uma nova seleção, muito parecida com aquela dos fibroblastos, uma nova seleção natural das células que têm capacidade de adesão, né, e que vão tomar conta do meu cultivo. Tá? Aqui eu só botei um exemplo de obtenção de célula-tronco da medula óssea de modelos, então lá são seres humanos. Aqui de modelo a gente faz um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui. A gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o animal, como eu não tenho como puncionar ele, né, as estruturas são muito pequenas, esse animal ele é eutanasiado, os ossos longos são retirados, né, eu preciso aproveitar o máximo que eu consiga desse material. Eu vou fazer um corte nas epífises desses ossos longos, vou sustentar ele com uma pinça e vou fazer um lavado desta medula, um lavado desse conteúdo intraósseo, né, daquele túbulo de conteúdo intraósseo. Posso lavar com meio de cultura heparinizado, com solução PBS heparinizada. Isso vai depender muito aí do momento, do teu experimento e do nível também de expertise que tu já tem em relação à tua técnica, né? Alguns se dão melhor com PBS, com DPBS, outros com meio de cultura, enfim. Normalmente aqui vem pouco sangue, não vem uma quantidade de hemácia, né? Então o ficol ele é optativo, né? Simplesmente eu posso pegar esse material e encaminhá-lo para a cultura de células sem problema nenhum. Ou faço um ficolzinho, vai ficar também uma fração, uma interface como o material humano, que vem um volume muito maior de hemácia, e vou trabalhar isso em cultivo também. Obviamente, antes de cultivar, eu tenho que lavar, porque o ficol em contato com as células acaba gerando um nível de toxicidade muito alto. Tá? Então, também tem que fazer essa lavagem. E da mesma forma, vai para a cultura até a obtenção, na verdade, da minha cultura primária dessas células mesenquimais, certo? Eu vou abrir todos aqui, assim. No início, assim, vou ficar mais bonitinho aqui. No início, fica uma coisa muito heterogênea, né? As células sem morfologia adequada, né? E logo começo a perceber algumas unidades que nós chamamos de unidades formadoras de colônia, que inclusive servem como balizadores, às vezes, para capacidade de obtenção de célula-tronco mesenquimal. Como foi o comportamento de unidade formadora de colônia do cultivo, né? E elas se comportam desta forma. Mais uma vez, temos que ter aquele cuidado para isso aqui não ficar abarrotado de célula e já sinalizar processo de apoptose e morte celular do meu cultivo. Então, eu tenho que ir monitorando isso de uma forma bastante adequada, né? E depois elas começam a manter esse comportamento e existe uma tomada de decisão, em que eu tenho que retirar essa célula desse substrato, usando uma enzima, como a gente viu a aula passada, como uma tripsina, e jogar isso num ambiente novo. Às vezes eu tenho que jogar para um ambiente do mesmo tamanho, às vezes eu tenho que jogar para um ambiente maior, às vezes eu tenho que reduzir, depende muito daquilo que eu estou observando naquele momento. Existe um protocolo? Existe, mas ele tem que rodar para que tu pegue realmente o feeling do teu processo, né? Então, é uma grande tomada de decisão, né? O Alan sabe muito bem, né? Chega lá, era para ser hoje a tripsinização. Não, hoje não, vamos fazer amanhã. Ou deveria ter sido ontem. Cresceu muito, enfim.
vou para um ambiente maior, já vou para uma garrafa, continuo na placa. São todas tomadas de decisões que, na verdade, assim, não há certo e errado. Eu preciso de uma cultura primária em grande escala, como vocês precisavam para vesículas extracelulares. De muitas garrafas. Então, cara, acha a melhor forma de obter isso, né? A partir da sensibilidade que tu vai ter diante da tua cultura de célula. Passagem controlada. E passagem controlada, né? Tu não pode... As passagens para chegar em 40 graus. Exatamente. Porque se tu errar isso, tu perde uma passagem, né? Por exemplo, reduziu, tu não aproveitou a expansão, né? Perdeu de ter 10 garrafas lá na frente, né? Perdeu 10 garrafas. Porque, rateou, amanhã tem que ter precisar de novo. Perdeu uma passagem. Então, são coisas que acontecem. Mas só a prática mesmo para nos dizer isso. Esse aqui é só um paper que foi publicado na ascensão do cultivo de célula-tronco mesenquimal, é o paper do Dominique, que são os critérios mínimos para caracterização de célula-tronco mesenquimal e que obrigatoriamente precisam ser seguidos, né? Porque hoje em dia, hoje nem tanto, mas quando se utilizava muito célula-tronco mesenquimal, existiam alguns fatores que eram fatores de confusão, porque se parecia com mesenquimal, mas poderia ser fibroblasto, poderia ser uma contaminação cruzada do teu cultivo, enfim. Então, os revisores e os próprios editores já passaram a exigir que tu siga os critérios mínimos estabelecidos pela Sociedade Internacional de Terapia com Célula-Tronco. Ele, obviamente, o primeiro, tu obrigatoriamente tem que ter, né, a adesão ao plástico, porque senão tu nem tem a cultura. Ele precisa apresentar um perfil imunofenotípico bem característico. Né? Mas eu posso parar para te... Alô? Desculpa. Não, tudo bem. Ele precisa apresentar um perfil positivo aqui para 3 marcadores, né? 105, 73 e 90, acima de 95% da população, e negativo para algumas combinações, né? Inclusive HLA-DR, né? Que é a grande sacada, o que deixa a célula mesenquimal bem bacana, porque ela não apresenta um grande antígeno de superfície que se relaciona muito a mecanismos de rejeição, né? Então, na teoria, a célula-tronco mesenquimal poderia ser halogênica, sem problema nenhum, poderia ser um banco de células bem cultivados, bem triados, sem contaminação, que poderia servir para qualquer indivíduo, para qualquer ser humano, porque não há, não vou dizer que não há risco, mas a probabilidade de rejeição de mesenquimal é muito baixa. Né? E até tem a questão de transplantar mesenquimal de humano em modelo experimental. Exatamente. Apresentar esse HLA-DR. Exatamente, e isso o Alan falou, que essa questão de colocar célula mesenquimal humana no modelo experimental, né? Isso nós já ouvimos, né? Em bancas, por exemplo, né? De repente de grupos que não tenham uma vivência muito grande. Mas como assim, cara? Célula de cordão humano no modelo de rato, né? Mas justamente tu tem uma segurança em relação à compatibilidade, à histocompatibilidade, né? O que é bem legal da célula mesenquimal. E tu fez lembrar outra coisa, Alan. Tem uns estudos, inclusive aqui da Lúcia Sila, do Hospital de Clínicas, que ela entrou junto num grande ensaio clínico de transplante de medula óssea, né, halogênico, com doadores compatíveis dentro do banco normal, assim, pacientes que precisavam de transplante de medula óssea, e que desenvolveram doença do enxerto contra-hospedeiro inicialmente ali, ou conseguiram diagnosticar de uma forma mais precoce, que ele vai desenvolver doença do enxerto contra-hospedeiro. Esses pacientes receberam uma infusão de célula-tronco mesenquimal purificada halogênica, e a atenuação inflamatória é brutal. Então, tu consegue salvar, não vou falar a palavra salvar, tu consegue dar uma melhor condição para um paciente que está fazendo uma DASH que é gravíssimo. Uma rejeição de órgão é um negócio, tá? E é um negócio grave, tá? O paciente rejeitou o órgão. Agora, tu pensa, o teu órgão está rejeitando o paciente. O que é uma doença do enxerto contra-hospedeiro? É brutal, né? Brutal. Então,
o enxerto está rejeitando aquele paciente. E esse paciente tende a ir a óbito. A infusão de célula-tronco mesenquimal não autóloga atenua os achados e os sintomas, né, graves da doença do enxerto cotrospedeiro. Né? Então, já se pensou em transplante de medula óssea de fazer de forma preventiva, né? Tipo, transplanta a medula, faz um transplante de célula-tronco mesenquimal no paciente, para deixar ele imunoestável, né? Para que ele não tenha um despertar, né, desse processo. É claro que não é um milagre, não é um processo que livra o paciente de uma doença, de uma reação como a DASH, mas é bem legal e bem interessante. Caso como se fosse uma sobrepopulação de mesenquimal, porque aquela pressão molecular carrega mesenquimal. Carrega mesenquimal. Mas não é o suficiente para atenuar. Não é o suficiente para atenuar, mas ela também carrega uma porção, né, uma fração celular que necessita, né, por exemplo, uma célula-tronco hematopoética que tem que aderir na medula, né, e precisa começar a produzir as novas células. E o mecanismo que aí acaba ficando comprometido, né, porque daí começa a produzir células e daqui a pouco ele encara o órgão do próprio paciente como, opa, isso aqui não é nosso, porque eu não sou daqui, né? E aí, aí desencadeia uma resposta inflamatória incontrolada, né? Controlável, né? Não tem o que fazer. É muito difícil, né? Eu sempre faço essa troca, né? Tipo, não é o paciente que está rejeitando o órgão que está rejeitando o paciente, né? O negócio é bem pesado, né? É bem pesado. Então, se tem essas metodologias, né? Aqui só, então, mostrando assim o protocolo. Então, aspirado de medula ou cordão, diluição no meio de cultura. Aqui é o meio de cultura para a célula sobrenadante, o RPMI. Centrifugação em cima do FICOL, do Stopac. Coleta dessa fração mononuclear. Suplementa, às vezes, com fator de crescimento de fibroblasto. Pode dar um upzinho nelas para pegar melhor. É um cultivo aderente, né? E aí tu tem lá obtenção de célula-tronco mesenquimal, terapia celular, co-cultivo, comportamento, etc. Várias possibilidades aí que tu pode ter em relação a essa aplicação, certo? Esse cultivo aqui é muito bacana. A gente fez no ano retrasado, que é o cultivo, na verdade, de células precursoras da matriz germinativa, né? Que se chamam neuroesferas. Então, a gente tem que trabalhar com ratinhos neonatos, né? A gente pega esses ratinhos neonatos, isola a região subventricular, que é uma região rica em célula precursora, né? Eu ia dizer como a gente viu na aula passada, mas é outra disciplina, das regiões que são bastante neurogênicas durante a formação do cérebro. Então, aqui tu tem um cérebro muito imaturo ainda, de um ratinho recém-nascido, né? Ele ainda não passou por todos os processos, claro que a córtex está formada, mas a quantidade de célula precursora aqui, ARG, BRG, neuroepitelial, é muito grande, né? Então, o que vai acontecer? Tu retira essa célula, coloca em cultura, e essas células cultivadas em um ambiente também muito preparado, acabam se comportando dessa forma, agregados em forma de esferas, né? Que não aderem porque estão num ambiente, numa placa de cultura que repele a adesão celular. Eu não posso nem ser inerte, né? Lembra que a placa é atraente. Existe placa que é inerte e existe placa que repele. Aqui eu tenho que repelir a adesão celular. E eu vou ter esse tipo de cultivo assim. E eu posso estudar vários comportamentos em relação ao neurodesenvolvimento, por exemplo, né, a fatores associados à formação dos neurônios, a partir desse tipo de cultivo, né? Aqui só o protocolo, mostrando como é que se retira mesmo, é uma região bem específica, né? Se tira um pedaço do córtex frontal, né? E se pega bem uma região meio parietal, mas esse quadradinho aqui, que é da zona subventricular. Né? Então, se retira isso, e tu pode diferenciar, tu pode estudar essas células. No momento que tu para de suplementar com FGF, que na explicação da neurobiologia de desenvolvimento é um dos fatores mais importantes na transição de uma célula
de uma ARG, que é uma célula apical radial, para o neurônio migratório, é o grande fator-chave. In vitro, tu continua mantendo isso, né? Tu mantém essas células indiferenciadas e depois tu pode estudar a diferenciação. Esse aqui foi o mestrado do Ismael, e ele trabalhou com exposição do Zika vírus a esse tipo de célula, né? Então, o que o Zika vírus poderia fazer nessas células aqui indiferenciadas, neuroindiferenciadas. E também a atenuação com anticorpo, aliás, com soro de paciente que já era IgG positivo para o Zika vírus, simulando in vitro uma reinfecção, por exemplo, né? Mais ou menos assim. RPMI é o melhor tipo de neurônio para a cultura primária? Não tem um meio específico? Não, para o cultivo de neurônio, aí é melhor tu entrar numa linha tipo neurobasal, numa linha mais específica. O RPMI para lavar, o RPMI para fazer uma centrifugação, sabe? Para sangue de cordão, mas quando tu pensa em cultivar ele, é melhor tu ir para um neurobasal que, vou ser sincero, eu não sei a formulação, ele é meio mafioso, assim, sabe? E ele vem até com o B27, que é um suplemento, tipo assim, é um aditivo. E aquela coisa, existe a possibilidade de tu investigar qual é a composição e montar o teu meio. E, de repente, a base pode até ser Demen F12, sabe? Mas tudo depende de o que tu quer enxergar, né? Se tu quer realmente desvendar o teu processo lá na frente, tu tens uma boa bateria de insumos pré-prontos que te mantêm as células nervosas ativas e vivas, né? Mas aí é bom um meio mais específico, assim. Muito bem. Aqui só umas fotos bem bonitinhas do trabalho do Ismael. Então, assim, há um debris, né, uma sujeira no fundo da placa, mas as neuroesferas ficam, elas não são translúcidas, então elas ficam pretas, né, no microscópio de luz transmitida, né, e aí eu consigo enxergar é um agregado de células, né, são subpopulações de células precursoras que compõem essas neuroesferas, certo? A gente também está em etapa aí de reativação dos dados, né, do Ismael para publicar isso também o quanto antes, certo? Aqui só, então, mostrando como é que a gente faz, né, o isolamento da zona subventricular. Precisa de uma digestão enzimática, né, pode usar tripsina, dispase, papaina, vai depender também do nível de agressão que tu vai fazer. Existem protocolos diferentes, né, no teu processo. A gente usou tripsina para fazer a dissociação. O meio de cultura ele já é bem diferenciado, ele é um Demen F12. Depois a gente trabalha com um meio que se chama E8, que é um meio para cultura de célula embrionária, né, que também é um essencial, 8 fatores essenciais para o cultivo de células, sem suplementação, inclusive sem soro. EGF, FGF, 2 fatores, e em algum momento suplementação com KSR, que é aquele soro sintético, né, para também não induzir. E a cultura é uma cultura em suspensão, né? E, obviamente, esse tipo de célula vai te focar no estudo do neurodesenvolvimento. Então, a ideia é assim, tem uma droga, tem um fármaco, tem uma molécula, e eu gostaria de testar, e eu acredito que ela tenha toda uma conexão com distintas etapas do neurodesenvolvimento embrionário, agredindo ou promovendo, melhorando ou piorando, né? Então, seriam modelos interessantes. É um modelo interessante para esse tipo de estratégia. Eu botei aqui o Ismael. Então, esse aqui é o protocolo deles, do Ismael e da Laura. Eles já defenderam o mestrado, né? Então, a ideia do trabalho deles, basicamente, foi essa aqui, salvo algumas modificações. A Laura trabalhou com o isolamento da fração IgG, e o Ismael trabalhou com o soro dos pacientes, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia a cultura da neuroesfera, fazia exposição com soro ou com a fração isolada, fazia exposição também de um grupo somente com o Zika vírus, em diluições diferentes, e um grupo com o cluster, né, anticorpo ou soro mais vírus nas neuroesferas.
avaliava a morfologia, prolongamento, adesão, migração, todos aqueles processos dessas células em diferentes períodos de tempo, e também faziam análises de citometria, interleucinas, PCR em tempo real, e proliferação e diferenciação celular, né? Então, foi um trabalho a 4 mãos, né, que a gente conseguiu mostrar alguns processos de... a pergunta era, existe uma proteção, né, associada aos anticorpos anti-Zika vírus, ou existe um prejuízo, né, em cultura desses anticorpos em contato, né, novamente com células precursoras, né, com células indiferenciadas? Porque o Zika tinha aquela conexão super íntima, né, com células que estão em etapa, né, de células neuronais que estão em etapa de formação. Por isso, ocasionava a alteração na formação da córtex cerebral e aqueles indivíduos com umas microcefalias bastante severas, né? Então, a ideia era mais ou menos essa aqui, o trabalho do pessoal, né? Aqui eu vou mostrar para vocês algo que a gente ainda não estabeleceu muito bem, né? Mas só para mostrar que nós já permeamos por esse universo. Cultura de neurônio ou cultura de astrócitos, também com neonatos, mas agora eu pego uma região diferente. Eu até posso aproveitar o meu neonato, né? Cultivar a célula precursora e cultivar a célula já diferenciada, uma célula mais localizada na córtex desses animais, né? Vai para a cultura e também poderia ser, e é uma ideia aí que a gente também está trabalhando, em indivíduos que precisam, obviamente, né, nós não vamos coletar o cérebro de ninguém, mas se por acaso o paciente está passando por um procedimento cirúrgico, a gente poderia pegar uma fração desse material e trabalhar isso em cultura, né? Isso aqui tá horrível, tá? É uma cultura, para ser uma cultura primária de neurônios corticais, né? Então, nós não conseguimos uma expansão muito adequada, mas com cuidado a gente consegue, de repente, identificar alguma célula que poderia se tornar, ou poderia ter uma característica morfológica sugestiva, né? Estou sendo, nem para característica, sugestiva ao neurônio, sem comprometimento. Mas nós não tivemos muito sucesso nesse processo. Isso aqui seria uma base para o trabalho do Felipe, mas que nós acabamos fazendo uma adaptação pela complexidade da matriz dele, né? Vou mostrar para vocês do trabalho dos biomateriais, do hipocampo tridimensional e etc. Então, era tudo novo. Então, a gente pensou, não, vamos deixar uma parte nova e uma parte a gente constrói, porque senão não vai dar certo, né? Mas dá para fazer e, né, nada é impossível. Então, é o mesmo sistema, isola com uma enzima, né? Os meios de cultura são um pouco diferentes. Aqui o neobasal, suplementado com B27. Pode usar um BDNF, que é um fator bem importante para estimular aqueles neurônios a crescerem mais, né? Se eu não quero, não é precursor, agora eu quero neurônio. Aí o BDNF é bem legal. Tu pode usar ele também para diferenciar as suas células precursoras para uma linhagem neuronal, né? E um soro KSR, né, sempre aí para não interferir muito, né? Aqui tu poderia ter vários, né, várias aplicações, né? Comportamento neuronal, novos fármacos, bloqueadores, ensaios moleculares, modelos anatômicos, e por aí vai, né? Então, várias possibilidades aí de estudo, né? Aí está o Felipe. Na verdade, essa foto ele está mais jovem aqui, né? Ele é aluno de doutorado do laboratório, né? Então, a ideia dele é trabalhar com impressora tridimensional. Então, ele fez uma seleção de biomateriais a partir de ensaios de toxicidade, de ensaios in vitro. Ele selecionou os biomateriais mais adequados para o seu processo. E agora ele está numa etapa de impressão tridimensional de um modelo de um hipocampo humano, né? E a ideia é povoar com cultura de células. Por isso que a ideia era povoar com cultura de células primárias. Mas como eu falei, a complexidade acabou se tornando muito grande, fora do que a gente estava ambientalizado, ele vai trabalhar com células já pré-estabelecidas e mostrar que o material escolhido, né, combinado com a impressão tridimensional, combinado com uma pré-cobertura de um sistema que se chama hidrogel, numa impressora tridimensional biológica,
mais uma cultura de células, ou uma cultura de células que nós temos já no laboratório, que a gente vai mostrar que tem núcleo, que está ali, que ela aderiu, que ela ficou e que ela sobreviveu. Então, esse que é o fôlego, né, que nós acabamos colocando nesse trabalho. Né? Mas é um trabalho bem interessante e que vai, de repente, contribuir para que tu tenha um modelo de testes, de repente também, de fármacos, num sistema tridimensional que copia, né, ou que simula um hipocampo humano, que é um dos grandes focos de estudos do nosso laboratório. Tá? Aqui só vou mostrar um pouquinho o trabalho do Fernando, tá? Na verdade, o trabalho do Fernando é uma ideia com os pacientes da displasia cortical focal, em que nós conseguimos um fragmento do tecido doente e um fragmento do tecido não doente do mesmo cérebro, né? Isso não é uma decisão nossa, não é uma decisão da pesquisa, isso é em virtude da necessidade de manipulação do cirurgião. Ele precisa retirar um pedaço pequeno que, teoricamente, morfologicamente e no eletroencefalograma não tem doença, não tem displasia. E a gente conseguiu de 2 pacientes. De todo o N que nós já temos, somente 2 nós conseguimos essa amostra tão rara. Tá? O que a gente já fez? Bom, esse aqui é um negócio que eu sou meio apaixonado por esse trabalho. A gente está tentando publicar ele agora. A gente fez uma comparação por superarray do tecido lesado contra o tecido adjacente, tecido bom contra o tecido ruim. Nós vimos quais genes que são mais dispersos, quais genes que são mais semelhantes, né, em relação à sua expressão. Mostramos isso de uma outra forma aqui, qual que é o perfil de delta CT do adjacente e do lesão, quem tem as maiores diferenças. Observamos, na mesma matriz do superarray, os principais genes que apresentam um fold change de 5 para mais ou 5 para menos, né? Selecionamos esses genes e investigamos esses genes, né? Qual que é a ideia agora? A ideia agora é um outro desafio que o laboratório também não fez. Eu não achei uma figura com um cérebro humano, de repente porque é uma coisa meio maluca. Mas, na verdade, assim, essas cultura ex vivo, né? Isso é bem legal, né? Tu pegar uma amostra, um tecido, um cérebro de um rato, um tecido de um paciente que foi à cirurgia. Tem uma parceria lá com o pessoal do laboratório de célula-tronco da UX, que trabalha com medula espinhal, certo? Então, os pacientes que fazem remoção do disco intervertebral, tem um grupo que está fazendo essa cultura ex vivo desse material. Por quê? Porque a gente mantém, quando a gente olha para molecular, é uma foto, né? Veio do bloco, faz expressão gênica. E aí tu identifica vários marcadores interessantes. Mas aí como é que tu vai saber se realmente eles estão associados a esse problema, né? Se tu tem um ambiente ex vivo, eu acredito que nós poderemos trabalhar com bloqueadores, aqui com inibidores, e dosar, então, um novo comportamento, tanto em metafisiologia, né? Então, eu te dou uma fatia doente e te dou uma fatia que eu acho que eu reverti. E tu me diz na metafisiologia se isso funcionou ou não, né? Quanto no que está secretando naquele meio de cultura ou que está expressando no seu próprio tecido. Então, isso aqui é algo que a gente agora está contemplando aí para os próximos estudos, né? E hoje tive uma notícia fantástica, vai ficar gravado até, né? Eu consegui, eu não, né? Mas assim, fui agraciado pela obra da conspiração do destino, seja lá do que for, com uma outra bolsa de um aluno que não ia ficar comigo e ele precisa muito. E foi uma coisa muito maluca, uma bolsa que surgiu e ele conseguiu agora entrar no mestrado, o Fábio, o aluno Fábio. Então, parabéns para o Fábio e essa aqui vai ser a missão dele aí nos próximos anos, nos próximos 2 anos. Aqui só vou mostrar, isso aqui também é uma amostra que a gente recebeu lá da UX, justamente porque eles têm bastante interesse, eles trabalham muito com cirurgia da coluna, né? Mas também com cirurgia na mão, então uma cultura primária de condrócito, tanto da região do punho quanto da região do disco intervertebral, né? Aqui a Manuela é
é doutora. Na verdade, ela é técnica, mas ela é técnica meio professora, ela é a coordenadora do laboratório. Então, ela conseguiu uma cultura primária que nos enviou com uma característica morfológica um pouco diferente assim de uma célula-tronco mesenquimal ou de um fibroblasto esperado, o que é bem legal. Então, a ideia dela é investigar que os marcadores que são comuns a fibroblastos e que marcadores que são comuns à célula-tronco mesenquimal dessas células oriundas dessas diferentes regiões, né? Para mostrar que sabe uma nova população, uma nova subpopulação ou uma subpopulação residente nesse local e que, por exemplo, para o paciente que tem um desgaste de disco intervertebral, pode ser aí a chave aí de um processo bem importante para o entendimento da patologia e para novos tratamentos, né? Aí a mesma coisa aqui, ok, FGF, digestão enzimática, segue o mesmo protocolo, e aí as aplicações também dessas possibilidades. É isso aí, pessoal. Na verdade, é uma quantidade de informações assim bastante elevada, mas é para a gente ter a ideia de um todo, mas como eu falei, sempre dentro daquilo que... Deixa eu fechar aqui para aparecer a câmera. Minha câmera... A minha câmera... Não sei o que é. O meu coisinha de câmera desapareceu. Bom. Desapareceu mesmo. Deixa ali em cima, acho que tá ali do lado do início. Onde? Aqui? Ali nos 3 pontinhos. Os pontinhos em cima. Onde aparece azul? Aqui em mim, aqui? Tá. Nada, a câmera nem tá apontando mais para lá, né? Tá vendo? Tá bem louco. Dá pra ver por baixo. É? É mesmo? Tá meio estranho isso aí, pessoal. Muito bem. Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma questão? O pessoal que está online, tudo certo? Maravilha. E o pessoal que está ao vivo? Tudo sob controle. Então tá, galera. Semana que vem nos vemos, então. Aí semana que vem é a professora Denise, que vai falar sobre... vai voltar um pouquinho para sobre tipos de cultura celular, mas daí ela apresenta mais também sobre linhagens, não tão sobre cultura primária. Tá bem? Bom fim de semana para todo mundo. Até sexta. Valeu, professor. Um abraço. Abraço.